Olá, colegas, professor Francelso aqui. Vamos aqui à terceira parte da correção da prova Passagem Franca do Piauí, elaborado pela Banca Legatos. Nós corrigimos anteriormente 5 questões de interpretação textual e agora a gente vai tratar das correções puramente gramaticais, tá? Das questões puramente gramaticais. Pois bem, colegas, aqui nós temos a questão número 4, da questão 1 até a questão 3. A correção está no vídeo anterior. Nós estamos aqui agora na questão de número 4, em que diz assim: talvez em 5 anos, quando seu filho sair da universidade, não haverá motivos para contratar programadores. Aqui trouxe uma parte aqui do trecho, né, em que o texto fala em relação a programadores, que é algo que a inteligência artificial, né, poderá superar até quem faz faculdade para programação. Tudo bem. Só, colegas, que essa questão aqui, ela não é uma questão de interpretação textual, ela não é uma interpretação, não é uma questão de compreensão nem de interpretação, tá? É uma questão de análise discursiva desse enunciado, tá? Professor, mas aí me diz uma coisa, essa questão da análise discursiva, análise do discurso, ela está no conteúdo programático? Sim, e a banca até vai trazer questões sobre análise do discurso, tanto em relação a essa questão que vai falar dos modalizadores discursivos, como em outros conteúdos, né, da parte gramatical, tá? Então, colegas, quando a gente observa essa questão aqui, que ela também é passível de anulação, que a gente verificou algumas pessoas que entraram com anulação, tá? Só que aqui, colega, está falando da questão do discurso, tá? Então, se está falando da análise do discurso, né, por exemplo, você vai observar, né, você vai observar quais pontos aqui, né, ele vai trazer um discurso que vai dar ideia de discórdia, enfado, renúncia, criticidade ou pacificação, tá? Então, o que vai trazer a criticidade aqui na análise do discurso, porque assim, quando você está lá na hora da prova, né, que você lê aqui, ó, talvez em 5 anos, quando o seu filho sair da universidade, não haverá motivos para contratar programadores. Ou seja, nesse trecho aqui você vai ficar procurando alguma discórdia aqui? Não. Algum enfado, ou seja, o Harari está enfadado com alguma coisa? Não. Ele está renunciando a alguma coisa? Também não, né? Ele está pacificando alguma coisa? Não. Ele está criticando alguma coisa? Não. No nosso senso comum, né, você não encontra nenhuma das alternativas aqui. Mas como a gente está falando da questão do discurso, a gente vai observar que esse talvez aqui é que vai trazer a ideia da criticidade. Por quê? Porque o talvez aqui, colegas, na análise do discurso, ele é um advérbio, né? Ele é um advérbio modalizador, tá? Se você observar a parte gramatical, ele é um advérbio, né? Se você olhar a parte semântica, o sentido desse advérbio aqui, né, é imprecisão, é dúvida, é possibilidade. Mas dentro dos modalizadores discursivos, tá? Diga-se de passagem que a gramática do Pestana, Fernando Pestana, embora que tenha lá suas 1.500 páginas, ela trata, né, dessa questão de modalizadores discursivos, tá? Coisa que você não vai encontrar em todas as gramáticas, tá? Então, esse talvez aqui é que ele vai trazer o quê? Vai trazer uma criticidade, colegas, em relação, né, em relação a esse discurso. Por quê, colegas? Porque quando eu falo talvez, né, ele é um advérbio modalizador, e esse advérbio modalizador ele vai trazer o quê? Ele vai observar o posicionamento do articulista, né? O posicionamento do autor, tá? Você vai observar, colegas, que dentro de um texto, dissertativo, argumentativo, existem vários modalizadores. Tá? O que seria isso? Seria o posicionamento do autor em relação a determinada afirmação. Tá? Então, quando ele utiliza esse posicionamento, o autor ele pode, por exemplo, ele pode falar alguma coisa com certeza, certamente em 5 anos, tá? Ele pode não querer se comprometer completamente
com a afirmação, né, ele vai usar o quê? Ele vai usar, por exemplo, um advérbio de dúvida, tá? Então, esse modelizador discursivo, que é essa análise do discurso, né, é exatamente para dizer o seguinte, para dizer assim, olha, eu quero observar aqui qual é o posicionamento do autor quando ele usa essa fala aqui, tá? Ou seja, o posicionamento dele aqui é o quê? É de não se comprometer completamente naquilo que ele está afirmando. Ele poderia se comprometer completamente e falar assim, olha, certamente em 5 anos, né, quando seu filho sair da escola, não haverá mais motivo para contratar, né? Ou então ele poderia utilizar assim, colegas, em vez dele utilizar uma criticidade, eu digo aos colegas o seguinte, que a criticidade, por exemplo, dentro do senso comum, você pode entender que a criticidade é apenas uma certeza, tá? Mas o autor, ele é crítico, né? Não somente quando ele afirma algo com certeza, mas quando ele dá o seu posicionamento, que seja uma negação, que seja uma afirmação ou que seja uma dúvida. É por isso que a alternativa certa é a alternativa de criticidade. Por quê? Porque aqui ele trouxe, nessa análise discursiva, ele trouxe um advérbio modalizador, tá? Para trazer esse posicionamento esse posicionamento do autor, tá? Posicionamento que é uma incerteza, ou seja, ele não quer se comprometer totalmente com aquilo que ele está falando. Caso esse talvez fosse trocado, por exemplo, por infelizmente, tá? Esse infelizmente também, colegas, também traria um posicionamento do autor, né? Só que esse posicionamento já não seria mais essa ideia da dúvida, mas seria uma avaliação afetiva. Olha, infelizmente, em 5 anos, ou seja, eu não queria que isso acontecesse, porém, em 5 anos, né, é lamentável, mas em 5 anos não haverá motivos para contratar programadores. Ou seja, quando você utiliza a palavra infelizmente, tá, também é um advérbio modalizador, tá? Porque ele vai fazer o quê? Ele vai trazer o posicionamento do autor, tá? E vou deixar os colegas, não sei se é exatamente nessa data, dia 12, mas você pode revisitar esse vídeo dia 14 ou 15. Eu vou deixar umas peças ali na descrição do vídeo, né? E vou deixar também uma atividade, um resumozinho sobre esses advérbios, né? Modalizadores, tá? Para que os colegas possam conhecer, né, e já ficar atento, porque não é a primeira vez que a banca coloca, né, advérbio modalizador na questão, tá? E, colegas, diga-se de passagem que essa modalização, né, em relação ao grau de comprometimento, ele vai ser chamado de modalização epistêmica, tá? Claro que o seu legasto não vai colocar essa ideia epistêmica, porque ele procura sempre não dar muito spoiler, ou seja, nessa questão, ele já trouxe várias questões sobre modeladores adverbiais, mas nunca ele trata se é epistêmica, se é axiológica ou se é outra categoria, tá? Então aqui, nós temos aqui, quando o posicionamento, né, do autor, né, ele vai indicar um grau de certeza, de possibilidade ou de dúvida, a gente vai chamar de modalização epistêmica, tá bom? Essa aqui é a ideia. Então, essa questão aqui ela não é passível de anulação, né? Nos textos dissertativos, argumentativos, você vai encontrar várias, né? Você vai encontrar várias, como é que eu posso dizer? Vários termos, né, que são modalizadores, chamados de modalizadores discursivos, tá? Esse aqui é um modalizador adverbial, que tá dando essa ideia de dúvida, né? Por isso que há a ideia da criticidade, tá? Quando, colegas, a gente observa no texto, né, no texto dissertativo argumentativo, né, o qual o articulador vai trazer a opinião dele, ele vai utilizar o quê? Ele vai utilizar esse exemplo de modalizador, tá? A questão do grau de comprometimento em relação àquilo que se afirma. Ele vai trazer
uma certeza, uma permissão, um dever, quando ele utiliza assim, é necessário isso, é importante aquilo, é obrigatório isso, tá? Então ali ele está usando aqui, ele está usando ali modalizador discursivo, né? Para quê? Para dar o seu ponto de vista, tá? É o que a gente chama de modalização deltônica, tá? Então esses modeladores discursivos, a banca Legatos, ela vai sempre trazendo para que os colegas venham ficar mais atentos e não ficar ali exatamente restrito à parte da gramática tradicional, tá? Pois bem, colegas, e aí nós temos a alternativa D, é criticidade, porque não é porque ele não está se comprometendo 100%, dizendo certamente, né? Certamente em 5 anos é um posicionamento crítico. Talvez, né? Ou nunca, tá? Todos esses advérbios aí são advérbios modalizadores que faz com que o autor venha se posicionar, né? Posicionar em relação àquilo que ele está falando, dizendo ali o grau de comprometimento, tá? Existe também, colegas, a modalização assertiva, né? Que ele vai trazer aquilo que é direto. Geralmente, a modalização assertiva se utiliza, deixa eu voltar aqui, se utiliza na tese, tá? Ou seja, quando eu faço essa afirmação, né, direta e categórica na tese, como a questão número 1, tá? E você vai observar aqui, já foi até falado isso aqui no vídeo anterior, que quando nós temos uma tese, né, ela vai trazer essa afirmação direta, né, para depois ela defender. E quando ela vai trazer essa afirmação direta, ela vai, na maioria das vezes, utilizar aqui o verbo de ligação. Né? Desenvolvimentos sociais, física, é essencial, né? O candidato foi aprovado, a tecnologia transformará o trabalho em 2026, tá? Nesse sentido, tá? Então, essa é que é a ideia dos modalizadores discursivos, tá? E, professor, essa questão de modalizadores tem no conteúdo programático? Tem, colegas, tá? Deixa eu trazer aqui, deixa eu olhar aqui rapidão. Aqui, ó, semântica, né? Semântica e seus efeitos discursivos, tá? Para que você não... Aqui a banca ela já vai dar esse respaldo para que você não venha lá, eu vou já anular essa questão, porque eu procurei no conteúdo programático, não encontrei essa ideia, né? Mas essa ideia, ela existe, né? Por isso que você não vai conseguir, né? Você não vai conseguir anular essa questão. Dando continuidade, nós temos aqui a questão de número 5. Observe a construção do enunciado. A Harry também prevê que em 5 anos há 50% de chance de as IAs conseguirem escrever livros melhor do que o seu, né? Do ponto de vista da gramática tradicional, tá? Da gramática em si, aquela gramática, né? Que diz assim, ó, isso aqui é gramaticalmente adequado, gramaticalmente inadequado, tá? O uso dos vocábulos marcados justifica-se por quê? Ou seja, ele quer perguntar assim, por que esse dia aqui está separado do AIS, né? Qual é essa razão? Qual é esse motivo? Aí ele vai dizer aqui, ó, o coesivo formal é obrigatório na introdução de um termo com objetos diretos, né? Aí aqui ele trouxe uma afirmação muito longe tipo assim, ele criou alguma coisa aqui zero cunho gramatical, né? O sujeito de uma oração não aceita o uso de preposicionado, já que o sujeito é sempre um termo subordinante. Aqui eu quero dar o meu ponto de vista em relação a essa questão, tá? Porque assim, se você observar aqui, ó, a Harry também prevê que em 5 anos, né, há 50% de chance de as IAs já conseguirem escrever livros melhores. Colegas, esse de IAs aqui, ele está separado, ele não está DAS, é isso que ele quer dizer, né? Ele não está DAS, está de IAs, por conta de que existe um sujeito aqui explícito, inteligência artificial.
Então, quando eu tenho esse sujeito aqui, tá? O que vai acontecer? Eu não posso dizer das e as, por quê? Porque eu não posso, porque o núcleo do sujeito, não o sujeito, o núcleo do sujeito de uma oração não aceita uso preposicionado. O núcleo do sujeito, que seria o quê? Seria e as, ou seja, eu não posso dizer das e as, por quê? Porque o núcleo do sujeito não aceita o uso preposicionado. Tá bom? A outra ideia aqui é o seguinte, já que o sujeito é sempre o termo subordinante. Subordinante não é o contrário de subordinado, né? Subordinado é o empregado, subordinante é o patrão, tá? Por o sujeito ele ser o núcleo ali como por o substantivo ser o núcleo do sujeito, né? Esse núcleo, né? Ele é sempre um termo subordinante, o núcleo do sujeito, tá? Por quê, professor? Porque quando ele afirma aqui, colegas, ó, o sujeito de uma oração não aceita uso preposicionado, ele está dando uma afirmação muito generalizada. Por quê? Se eu disser assim, a caixa de fósforos molhou, tá? Então, eu não posso dizer assim, o sujeito de uma oração não aceita uso preposicionado. Claro que quando eu falo assim, a caixa de fósforo queimou, né? Molhou. Só que esse preposicionado aí de fósforo, ele não está no termo subordinante. Ele está no termo subordinado, ou seja, ele está no especificador. Tá? Agora, né, se a questão fosse assim, o núcleo do sujeito de uma oração não aceita o uso preposicionado. Aí sim, né? Aí eu poderia afirmar, por quê? Porque eu não posso falar assim das e as, porque aqui eu estou usando o quê? Eu estou colocando uma preposição, né? Junto de um núcleo principal. Ou seja, de uma palavra que ela é um termo subordinante. Tá? É por isso que essa questão aqui, ela merece, né? Ela merece ser anulada, tá? Ser realmente anulada. Por quê? Porque você não vai encontrar aqui outra alternativa. Não se deve fazer uso da contração da preposição do artigo diante de abreviações. Não, colega, não é isso. Não é porque isso aqui é uma abreviação. A questão aqui é por conta desse sujeito aqui, tá? Se eu fosse usar aqui o das, eu não tinha que ter esse sujeito. Eu poderia usar o das, sim. Em qual sentido? Por exemplo, vamos ver aqui. A Harry também prevê que, em 5 anos, a chance de escrever livros melhores. Ou seja, agora, quem está escrevendo esse livro melhor seria quem? Seria a Harry. Ou seja, não estaria utilizando sujeito antes do as. Tá? Nesse caso, eu poderia utilizar das. Olha só. A Harry também prevê que em 5 anos há 50% de chance das escrituras do livro, por exemplo, que eu vou usar o as, né? Da escritura do livro. Tá? Nesse caso aqui, eu poderia juntar, mas como eu tenho esse sujeitozinho aqui antes, né? Aí eu não vou conseguir unir, por quê? Por conta de que o núcleo do sujeito, de uma oração não aceita o uso preposicional. É somente por isso. Então, essa questão aqui, hoje é 12, não dá para você entrar com recurso, né? Essa questão aqui, ela não tem uma alternativa correta. Bom? É necessário desfazer a contração de uma preposição com o artigo para a introdução de adjuntos adnominais. Esse rapaz aqui não tem nada a ver com a história. Tá? É de uso obrigatório a preposição essencial para ligar termos de complemento nominal. Ou seja, é claro que é de uso obrigatório a preposição essencial para unir complemento nominal. Só que, né, se você marcou essa questão aqui, né, isso aqui é verdade. Só que essa resposta aqui, ela não tem a ver com essa pergunta, tá? Aqui ele quer saber é o de as, né? Por que é separado, por que é junto, tá bom? É por isso que essa alternativa ela aparece, né? E de repente você pode até entrar para anular essa questão por conta dessa alternativa mas não vai anular, porque ele está querendo saber por que aconteceu esse fenômeno aqui, tá bom? Do de separado do as. Beleza, galera? Então aqui a gente vai ficar com a questão
gente vai acreditar que alegados ela vai anular, tá? E vamos aqui para a questão de número 6. Deixa eu ver se eu estou na frente aqui da... Estou um pouquinho na frente, né? Pronto. 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 Assinale a alternativa cujo termo destacado apresente uma mesma função sintática do termo destacado na oração. Assinale a alternativa cujo termo destacado apresente a função sintática do termo destacado nessa oração. O comando dessa pergunta aqui ficou meio bagunçado, né? Mas seria o quê? Seria assinar a alternativa cuja alternativa, né? Cuja a alternativa possui a mesma função sintática do termo destacado nessa oração. Essa questão aqui, agora que eu olhei, o comando da pergunta está muito estranho, né? Então, mas o que ele quer dizer, colega? Ele quer dizer o seguinte: qual é a função sintática desse termo aqui, destacado, né? E qual é... Se a função sintática for sujeito, você vai procurar sujeito na alternativa E. Ou seja, alegatos, ela está tratando aqui de um complemento nominal, mas ele não está utilizando a palavra complemento nominal, tá? Não está utilizando aquela nomenclatura gramatical. Para isso é necessário que você venha observar que aqui se trata de um complemento nominal, para que você venha encontrar na alternativa B o termo destacado como complemento nominal, tá? Vou deixar embaixo aqui da descrição dessa correção, né? A peça que nós temos sobre todas as possibilidades do complemento nominal segundo a banca Alegatos. Ou seja, Alegatos ela traz 6 possibilidades do complemento nominal, tá? 6. E aí a gente trabalha cada uma delas e treina, né? E olha nas questões de alegados para que você tenha um estudo definitivo. O que é o estudo definitivo, colega? É você estudar aquele assunto naqueles 8 vídeos, né, que tem essa peça, tá? Por incrível que pareça, ela só é 12,50. Ela é uma mini aula somente sobre complemento nominal. Por quê? Colegas, aqui são 10 questões nessa prova. Das 10, apenas 4 questões é da parte gramatical, tá? E dessas 4, uma é complemento nominal. Por que que o professor Francielso construiu uma peça sobre todas as possibilidades de complemento nominal? Porque a banca não, na hora que ela vê um complemento nominal no texto, ela vai trazer, não tem para onde correr. Só se não tiver, é difícil não ter. Então, complemento nominal, todas as possibilidades do pronome relativo, tá bom? E outras peças, elas são feitas assim de forma definitiva, para que você venha estudar, aprender, treinar, diferenciar e acertar as questões, tá? Dentro dessa peça, colega, nós temos a técnica do de que rela, que não cabe aqui. Aqui vai caber o de que integrante e vai caber a técnica do adjetivo sempre. Tá? Essas duas técnicas que vai caber aqui nessa questão. Por que, professor, adjetivo sempre? Porque quando eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu riscar aqui. Quando eu tenho aqui, por exemplo, isso é muito mais difícil de automatizar, eu consigo me concentrar aqui no termo que antecede no termo que antecede o termo preposicionado, que é quando a gente está tratando de complemento nominal, tá? A gente vai ficar de olho no termo regente. O termo regente é aquele termo que vem antes do termo preposicionado. O termo regido é o termo preposicionado. E o termo regente, né, é o subordinante, né, que é o termo que antecede o termo preposicionado. Então, vou dar um spoiler aqui para os colegas, mas se você quiser adquirir a peça, é a melhor coisa que você faz se você for fazer prova legados, né?
você vai se concentrar, quando se refere a complemento nominal, você vai se concentrar no termo regente, na palavra difícil. E aí, lá na apostila gratuita, você pensa, lá tem assim, a técnica do tão e do tanto. Para quê? Para saber se o termo que antecede o preposicionado, se ele é adjetivo ou substantivo. Aí eu pergunto, difícil é tão difícil ou tanto difícil? Tão difícil. Então, se é tão difícil, ele é adjetivo. Se ele é adjetivo, você vai observar lá nessa peça, né, a técnica chamada de adjetivo sempre. O que significa isso? Significa dizer que quando eu tenho um adjetivo, qualquer adjetivo, e tiver um termo preposicionado após dele, esse termo preposicionado sempre vai ser um complemento, aliás, um complemento nominal. Tá? Deu para entender? Vou deixar mais uma vez aqui para você gratuitamente. Um termo preposicionado antes de um adjetivo, ele sempre vai ser complemento nominal. Tá? Então, a técnica para você saber essa letra B aqui é adjetivo sempre. O que significa isso? Que sempre que eu tiver um adjetivo, eu tiver um termo preposicionado, né? Esse termo preposicionado sempre vai ser complemento nominal. Tá? Pode vir de automatizar, pode vir de que seja automatizado, tá? Porque aqui essa oração ela tá reduzida, né? Eu vou falar aqui um pouquinho de inglês para quem ainda não chegou na gramática mais um pouco refinada. Aqui nós temos uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, reduzida de infinitivo. Tá? Mas quando você aprende a técnica do sempre e do sempre, adjetivo sempre, você vai só olhar o adjetivo aqui, né? E vai dizer assim, não, tudo que vem depois de um adjetivo sendo preposicionado é um complemento nominal, ponto parágrafo. Tá? Tudo bem, vamos agora para cima. Professor, agora me explica por que esse de que seria uma grande vantagem, ele também é um complemento nominal. Ah, professor, já sei por que é. É porque isso aqui, ó, isso aqui é o nome. Né? Aí é que você se engana. Porque silício, ele não é um substantivo que exige complemento. Tá bom? Ah, professor, então eu sei por que é. É por causa da palavra vale. O vale. Aí você vai dizer, eu vou dizer assim, olha, colega, vale não é um substantivo, né, que exige complemento. Ah, então já sei. É corrente. Aí eu pergunto, colegas, corrente. Ó, vou pegar aqui uma corrente. Corrente também não exige complemento. Tá? Então, a palavra que vai exigir o complemento aqui, colegas, tá? É a palavra ideia. É a palavra ideia. Quer ver? Analisa. Olha, eu tenho a ideia, aí pergunta assim, de quê? Tá? Então, corrente, colega, adjunta de nominal, tá bom? Eu posso riscar aqui do enunciado para facilitar. No Vale do Silício, né? Ele também é um adjunto de nominal, ele é um adjunto de nominal raro, porque a maioria dos adjuntos de nominais, colega, vai começar com a preposição de. O nu é geralmente para iniciar um adjunto adverbial. Só que, quando eu falo no Vale do Silício, eu estou realmente me referindo a lugar. Só que esse no Vale do Silício, ele não está se referindo a verbo. Por isso que ele não é adjunto adverbial, tá? Ele é adjunto nominal porque ele está se referindo à ideia, tá? Então, eu vou riscar aqui no Vale do Silício, tá? No nosso curso, que você vai adquirir aqui abaixo, Língua Portuguesa para Legados, né? Você vai aprender a ideia do invasor intercalado invasor. O que seria isso, colega? Seria um termo que há alegatos, tanto nessa questão aqui, como nas questões de crase, como em outras questões,
o intercalado invasor. Ele procura termos em que existem esses termos intercalados, que geralmente, colegas, o termo intercalado, quando ele é uma oração, ele vem entre vírgula, você consegue tirar facilmente. Mas quando não vem entre vírgula, ele vem com um termo acessório. O termo acessório você também vai conseguir arrancar, porque não vai comprometer o sentido do enunciado. Então, quando eu uso esse dia aqui, esse complemento nominal aqui, ele é um complemento nominal da palavra ideia, tá bom? É da palavra ideia. Mesmo a ideia de que seria uma grande vantagem, né? Aprender a programar enquanto você é jovem, estaria datada segundo o historiador. Ou seja, entre o determinante e o determinado, né? Nós temos aqui uma ponte gigantesca aqui só de adjunto adnominal, tá? Esse dia aqui, esse complemento nominal aqui, né? Ele está completando o sentido da palavra ideia, tá bom? E não da palavra corrente e nem da palavra Vale do Silício. Tudo isso aqui seria um invasor intercalado, tá? Que distancia o determinante do seu determinado, o subordinante do seu subordinado, para dificultar a sua vida, tá? Então, aqui é complemento nominal, né? E aqui é complemento nominal, tá? Aqui a gente utiliza a técnica do adjetivo sempre, porque sempre tem preposicionado depois do adjetivo é um complemento nominal. Aqui a técnica do de que integrante, por quê? Porque essa aqui é uma conjunção integrante, tá, colegas? E a palavra que vai exigir o complemento aqui é a palavra ideia, corrente aqui está sendo adjetivo, no Vale do Silício também está sendo adjunto adnominal, que é uma locução adjetiva, tá? Então eu tiro ela daqui e observo que realmente, né, que realmente é o complemento nominal. E aqui, colegas, é o que? Aqui seria uma conjunção integrante, tá? Por quê? Porque se não fosse conjunção integrante, a função sintática desse rapazinho aqui, se esse que aqui fosse um pronome relativo, a função sintática seria adjunto adnominal, tá? Por isso que essa questão ela é complexa, tá bom? Alegados, pegou pesado aqui. Se esse que fosse pronome relativo, tá? Aí toda a oração subordinada que inicia com pronome relativo, que tem pronome relativo, ela é função sintática de adjunto adnominal, né? Como ele é uma conjunção integrante, aí pode ser outras funções, objeto indireto, complemento nominal, né? Nesse caso aqui está sendo um complemento nominal, tá bom? Aí eu vou te contar mais um agravante em relação a essa questão. A ideia trazida lá na peça 1, que é gratuita, né? Vou deixar aqui abaixo, a ideia deixa eu lembrar aqui. A ideia desse conjunto de palavras que começa em a ideia corrente no Vale do Silício, colega, né? Agora deu uma fugida aqui. Eu quero dizer, colega, que você tem que levar em consideração da ideia até silício, né? Essa que é o conjunto de palavras que está sendo como tema central aqui a ideia. A outra informação que eu quero trazer, colegas, é o seguinte: professor, me diz uma coisa. Se eu tenho de quê? Se eu tenho que? Mas se eu olho para trás e encontro um substantivo, esse que não seria não seria um pronome relativo? Se você encontrar um substantivo, sim. Só que tem um pequeno detalhe, tá? O substantivo é abstrato. Você tem que observar se esse abstrato ele vai precisar de um complemento nominal, né? Se esse complemento nominal for uma oração,
Então, esse aqui ele vai ser o quê? Ele vai ser uma conjunção integrante, tá? Porque tem a seguinte regra, eu olhei para trás, encontrei o substantivo, é pronome relativo, tá? E eu olhei um verbo, é conjunção integrante. Só que quando eu tenho um substantivo abstrato, eu consigo utilizar aquela regrinha do disso, colega. Do isso, do disso. Que é exatamente isso que denuncia a conjunção integrante. Bora ver se isso é verdade. Mesmo a ideia disso, tá? Então, se eu tenho a mesma ideia disso, eu consigo entender que esse quezinho aqui, esse de que integrante, como a gente chama na técnica, né? Ele é uma conjunção integrante por essa razão, né? A função aqui é de complemento nominal, porque a palavra ideia, né, exige o complemento. Eu lembrei aqui da palavra que fugiu, que eu falo toda hora e fugiu, que é a ideia do sintagma nominal. O que seria isso, colega? Sintagma nominal, colega, seria isso aqui, olha. Seria você levar em consideração, né, tudo que rodeia o núcleo de um enunciado, que seria a ideia. Tá? Então, a ideia é a palavra principal, que é o núcleo do sintagma nominal. Tudo que você vai analisar, o sujeito, tem que levar em consideração o núcleo e tudo que o acompanha. O objeto direto também. Então, essa ideia do sintagma nominal, vou deixar aqui abaixo a peça gratuita que está disponibilizada também nos outros grupos, né? Para você entender a ideia do sintagma nominal. Assim você consegue entender que quem pede complemento não é do silício, porque isso aqui não é o núcleo do sintagma, né? No Vale do Silício, né? No Vale do Silício. Não é corrente, que não é o núcleo do sintagma, ou seja, é o núcleo do sintagma que vai pedir o complemento. A ideia, quem tem ideia de alguma coisa, tá? Dessa forma, encontrando o complemento nominal no comando da pergunta, encontrando o complemento nominal na alternativa B, né? Quem comprou essa peça, né, de todas as possibilidades de complemento nominal e fez essa prova aqui, com certeza está com boa na soma. Por quê? Porque essa aqui, colega, é uma questão que decide, tá? Essa questão aqui quase ninguém vai acertar. Então, você compra uma peça, essa peça vai te falar só disso, essa peça tem mais de 200 questões falando só disso, aí se você comprar a peça, assistir os vídeos, fazer as atividades, não tem como você errar. Pois bem, dando continuidade, ali os colegas que a questão 7 a gente já respondeu, né? Os colegas poderiam comprar aí a pipoca, né? Porque de fato essa prova ela seria um pouco, essas explicações seriam um pouco exaustivas por conta disso, para que a gente possa deixar tudo pelo menos da melhor maneira possível de você compreender. Tá bom? Vamos lá. Na oração destacada ele trabalha em um livro que deve demorar de 2 a 3 anos para ser concluído. Apresenta para o referente, né, ao qual está ligada o sentido discursivo de. Pois bem, vamos aqui. Sentido discursivo, ele ultrapassa a parte classe gramatical, ultrapassa a análise sintática, né? Ele quer saber o que? O sentido discursivo de que, colega? Desse termozinho aqui que está destacado, tá? Aí vamos olhar aqui. Ele trabalha em um livro, um novo livro. Esse aqui, colega, é o referente, tá bom? Esse aqui é o referente, que deve demonstrar 2 a 3 anos para ser concluído. Aqui eu tenho um substantivo concreto, eu tenho um sintagma nominal, eu tenho que levar em consideração não só livro, mas todo o sintagma. Livro é o núcleo do sintagma, novo é o adjetivo, né? E um aqui, ele é um pronome, ele é um artigo indefinido, não é um numeral, é um artigo indefinido, tá? E quando eu olho esse aqui, colega, esse aqui ele é um pronome relativo, tá? Um novo livro que deve demorar de 2 a 3 anos para ser concluído, tá? Então, olhei para trás e encontrei um substantivo concreto, tá bom? Então, aqui eu tenho pronome relativo, tá? Se eu quero saber, por exemplo, se esse que aqui, né? Se ele é sujeito, vou te dar aqui uma técnica. Você risca ele e vê se corre
se desse redondo, você dizia assim, ó, um novo livro deve demorar 2 anos a 3 anos para ser concluído, tá bom? A técnica é você saber se o quezinho lá, relativo, ele é sujeito. Quando ele é sujeito, vai redondo, ou seja, tu tira o que e lê com o termo antecedente, né? Que você vai observar que desce redondo, nesse caso, a função é sujeito. Mas esse não é o caso aqui pra gente. Estou só dando aqui essa dica, tá? Pois bem, colegas, eu tenho aqui um novo livro e tem aqui, ele é o referente. Colegas, o que é o referente? Referente é aquela palavra que o pronome, né, uma outra casa gramatical, substitui. Quando eu falo assim, Lula viajou ontem, ponto. Ele irá fazer planos para 2016. Esse ele é o elemento coesivo. Lula lá atrás é o referente, tá? No que se refere ao pronome relativo, né? E diga-se de passagem que a Fundação Sousandra é dona disso, de perguntar qual é o elemento, qual é o referente do elemento coesivo que, qual seria aquele que é imediatamente antes. Por isso é que um novo livro ele é o referente, tá? O referente é o novo livro e o elemento coesivo é o que, tá bom? É sempre assim, quando o que é relativo, o elemento coesivo é aquele que, quando o que é o elemento coesivo, o pronome relativo é o elemento coesivo, o referente é aquele que vem imediatamente antes. Pois bem, apresenta para o referente ao qual está ligado no sentido discursivo de... Qual é o sentido discursivo, colegas? Quando eu falo sentido discursivo, a gente está falando de parte gramatical, a gente vai falar sobre a parte sintática, em relação à oração subordinada que deve demorar 2 a 3 anos para ser concluída. Tá? Essa oração subordinada aqui, ela inicia com o pronome relativo, né? Ela tem a função sintática de adjunta adnominal, né? E a gente chama de oração subordinada adjetiva, né? Explicativa por conta da vírgula. Ela é explicativa, tá? Quando não tem a vírgula, ela é restritiva. Se fosse qualquer outra banca que não fosse alegatos, o máximo que a banca iria era querer que você soubesse se era restritivo ou se era explicativo, tá? Mas aqui ele quer o que? Ele quer o sentido discursivo, tá? E a resposta correta, colegas, é aqui, ó. Descrever uma característica que é inerente ao seu referente, considerado como já conhecido. Ou seja, esse termo destacado aqui, tá? Esse termo destacado aqui, que deve demorar 2 anos para ser concluído, né? Ele tem a função sintática de adjunto adnominal, né? Ela é uma oração subordinada adjetiva, tá bom? Por quê? Porque eu posso trocar por um adjetivo, tá? Ele trabalha em um novo livro demoroso. Pronto, eu posso trocar por demoroso. Então, demoroso é adjetivo, tá bom? Então, por ser adjetivo, então eu posso dizer que essa oração aqui, ela descreve uma característica, certo? Essa característica, ela é inerente ao seu referente, ou seja, demoroso está se referindo a um novo livro. Dessa forma, eu consigo afirmar que descreve uma característica que é próprio, né, ao seu referente. Ou seja, demoroso é uma característica própria a um novo livro. Tá bom? Então, até aqui, né, tá correto. Aí quando eu falo assim, considerada como já conhecida, aí você tem que saber, vai saber agora, né, o seguinte, que quando eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa, certo? Essa característica, ela é conhecida de quem está escrevendo, tá? Quando eu tenho uma oração subordinada adjetiva, né? Começa com o pronome relativo, restritiva, eu já não posso garantir isso, certo? Então, quando eu tenho restritiva, é desconhecido. E quando eu tenho explicativa, é conhecido. Só me explica isso melhor. Veja bem. Se eu disser assim, por exemplo,
Pelé, vírgula, que foi o maior jogador de futebol brasileiro, vírgula, faleceu ano passado. Eu não preciso, né? Eu não preciso desse que é aqui, ó, né? Porque é algo que já é conhecido do referente. Então, quando eu tenho essa vírgula aqui, né? Ela acaba sendo explicativa. E quando é explicativa, é conhecido do referente. Tá? Agora, quando eu falo assim, o menino que trabalha na oficina sofreu um acidente. Então, quando eu utilizo que trabalha na oficina, não são todos os meninos. É aquele menino que trabalha na oficina. Então, dessa forma, para quem está falando, não garante que a pessoa que está escrevendo, né, que está escrevendo, conhece esse menino, esse referente. Tá? Então, fica a dica, né, a efeito didático. Né? Quando a oração subordinada adjetiva é restritiva, né, é como quem estivesse escrevendo desconhecesse, né, esse referente, porque é restritiva. Quando é explicativa, né, é porque esse referente ele é conhecido. Trazendo aqui para a questão, fica o seguinte: ele trabalha, né, lá o Harari trabalha em um livro que deve demorar 2 a 3 anos para ser concluído. Então, quando eu utilizo a vírgula, eu estou explicando. E quando eu estou explicando, né, esse referente aqui, ele é conhecido, é considerado como já conhecido por quem falou. Essa aqui é a grande ideia. E qual é a técnica que você vai utilizar quando alegatos trouxer, né? Quando alegados trouxer uma questão dessa. Quando é restritiva, quando é restritiva não é conhecido pelo referente. Quando é restritiva, né, o referente não é conhecido por quem está escrevendo. E quando é explicativa, que é entre vírgula, né, a oração, né, o referente é conhecido, né, essa característica, o referente é conhecido de quem está escrevendo. Tá? Então vamos ver por que a alternativa A está incorreta, tá bom? Caracterizar o referente, isso é verdade, colegas. Caracteriza porque ele tem a função de adjetivo, como sendo algo novo, desconhecido do autor, não. Desconhecido do autor, desconhecido do autor de quem escreveu é se fosse restritivo. Tá? Então, caracterizar referente está certo. Como algo novo, desconhecido do leitor, muito menos. Desconhecido do autor, não. Tá? Só é desconhecido do autor quando ele é sem vírgula, quando ele é restritivo. Tá bom? B. Modificar o seu referente. Bem aqui, colegas, está certo. Quando fala modificar, é aquela ideia de que o adjetivo modifica o substantivo, né? Que ele traz um detalhe mais refinado, né? A casa bonita modificou, né? E o advérbio ele modifica o verbo, né? João jogou muito, né? Ou seja, modificou o advérbio porque trouxe uma intensidade. Então dizer que modifica o seu referente, isso é verdade, né? Para explicar o seu nível de restrição, não. Essa ideia aqui é uma ideia inventada. E quando ele fala restrição aqui, ele está falando de uma oração adjetiva restritiva, que não é esse caso por causa da vírgula. Tá bom? Alternativa D. Expressar por meio de uma caracterização particular a forma como o referente se apresenta, viu? Que o legado deu uma errada aqui. Se apresenta ao leitor. Expressa por meio de uma caracterização particular. Particular, colegas, é quando é restritivo, né? Que não são todos os meninos, é aquele menino em particular. Então, particular se refere à oração restritiva. Que mais? Restrição, a oração restritiva. Desconhecido pelo escritor, não pelo leitor, também é restritivo. Então, essa aqui dá a ideia de restritiva, tá? E essa aqui é indicar que é a característica do referente expressa
se aplica apenas a uma parte específica dele, não. Não existe essa fragmentação. Isso aqui foi completamente inventado, tá? Então, a gente vai ficar com a alternativa A. Vamos à questão de número 9, né? No que diz respeito à semântica da língua portuguesa, a expressão o melhor caminho é incentivar as crianças a desenvolver habilidades intelectuais, físicas e sociais, as quais ele chama de habilidade do coração. Ou seja, essas habilidades intelectuais, ele chama de habilidade do coração. Habilidade física, ele chama de habilidade do coração. E habilidade social, ele chama de habilidade do coração. Quando eu falo habilidades do coração, colega, eu estou utilizando no sentido literal, no sentido conotativo, né? E as expressões no sentido conotativo, elas tendem a existir dentro dela uma figura de linguagem, tá? E aqui eu não vou falar de catecrese, de comparação, vou falar apenas da metáfora, né? Porque aqui de fato é uma metáfora. Agora veja bem, o seu Legato sabe que a maneira mais didática de trazer uma questão de metáfora é utilizando o verbo ser. Concorda comigo? Você é uma flor. Olha, metáfora, né? Universo diferente. O que é flor? É um universo diferente de uma pessoa. Flor é o quê? Flor é uma planta, né? Tá, é vegetal, né? Então, o que é flor? A delicadez da mulher, né? É que é outro universo, delicadez e flor. Então, ele trocou ali a delicadeza da mulher pela flor. São universos diferentes, mas a característica de delicadeza, né? Tratar uma pessoa delicada como uma flor são universos diferentes, ser humano e vegetal. Essa é a base em relação à metáfora. Quando você quer trazer uma comparação, as questões trazidas, né, de forma bem didática, o que a Legato nunca vai fazer, né, é dizer assim, você é como uma flor, tá? Você é como uma flor. Então, dessa forma, o que acontece? Você consegue olhar nitidamente a metáfora, porque você já tem ali como debaixo do braço ali, como um suporte, o verbo ser, né? Só que aqui, colegas, essa metáfora aqui, ela não utiliza, né? Ela não utiliza essa ideia do verbo ser, né? Por isso que ela se torna um pouco complexa, tá bom? E aí também, colegas, é uma coisa que eu vou falar aqui, coisa minha, né? A metonímia, como ela fala de parte do todo, né? Longemente, a habilidade do coração, longemente, né? Poderia ser uma metonímia. Por quê? Porque habilidade do coração não é somente o coração, é a habilidade de toda uma pessoa, uma habilidade afetiva de toda uma pessoa, mas fica um pouco distante mesmo de uma metonímia, tá? Por essa ideia da parte do todo. O que acontece mesmo aqui não é uma substituição àquilo que é exigido pela metonímia, né? Mas sim uma comparação. Que comparação, colegas? Comparação de algo que é concreto, né? Para tornar uma coisa mais chamativa, né? A algo que é abstrato, tá? Então, quando ele fala habilidade do coração, coração é um universo diferente, né? A habilidade do coração é um universo diferente do que aquilo que é afetivo, né? Coração é físico, afetividade é sentimento, intelecto é sentimento, né? Social é sentimento, físico é abstrato, né? Aqui no sentido semântico, tá? Então, dessa forma, a gente vai marcar de fato, não há motivo para trazer anulação, de fato a metáfora. Lembre, colega, do seguinte, que a Legatos, ela não vai trazer, né? Ela não vai trazer questões de figuras de linguagem, não vai trazer uma pé da cadeira, catacrese, né? Não vai trazer uma figura de linguagem, por exemplo, a figura de linguagem metáfora, utilizando o verbo ser, né? O seu Legato, colegas, ele é tão orgulhoso que ele nunca faria isso, tá? Ele nunca traria, né? Umas questões, até uma questão de
até uma questão de, vamos dizer assim, de ego mesmo do seu legado, né? É como se ele falasse assim, olha, ninguém me alcança, tá? Eu sou o seu legatus e ninguém me alcança, né? Então essa ideia de que o legado utiliza que ninguém me alcança é que ele vai se dispõe de questões, né? De questões mais refinadas e diga-se de passagem que diga-se de passagem, colegas, que para prova para prova de qual é o nome da cidade aqui que eu esqueci? Passagem Franca, né? Ele acabou trazendo, ele acabou de fato agravando muito mais ainda, entendeu? Pois tá, colega, vamos continuar. Vamos trazer agora a questão de número, a última questão, né? Questão 10. Estou desculpando aí a exaustiva explicação, porque é uma oportunidade para que os colegas venham observar mais ou menos como é que a Legatus vem trazendo essas questões, né? Porque de fato são questões bem refinadas e você tem que observar essa ferramenta discursiva que ele traz algumas questões que saem se você utilizar uma gramática simples, uma gramática mais desatualizada, né? Você não vai encontrar isso. Mas se você utilizar, por exemplo, a gramática do Pestana, por exemplo, né? E a gente vai trazendo peças gratuitas e peças pagas. A gente vai colocar o link aqui abaixo, né, onde você vai verificar algumas peças gratuitas e pagas, né? E a gente está nessa empreitada aí da Banca Legatus e vai trazer aquilo que realmente ela está trazendo nas questões de prova, tá? Aliás, trazendo não, que ela sempre trouxe, né? A Legatus ela tem um perfil já, só que ela vem modificando algumas coisinhas nos últimos tempos. A gente vai acompanhando para trazer aos colegas aquilo que de fato, né? Que de fato você precisa. Nós temos a peça aqui, que é o curso, né, de morfologia e sintaxe baseado na Banca Legatus. É aquilo que você vai aprender de forma básica, é só R$60, colegas, tá? Esse curso tem 52 vídeos referente à morfologia, análise sintática, né, dentro de uma plataforma que tem lá o tempo para você acessar durante um ano. Vamos lá, colega, questão 10. Estamos chegando a 1 hora de vídeo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se está gravando direitinho, tá. A segunda alternativa em que a função sintática da oração destacada encontra corretamente analisada, né? De acordo com eles, que já tiveram seus prognósticos para o futuro citados por presidentes. Complemento nominal não é, colegas. O referente, né, ele está imediatamente antes. Aqui é um pronome relativo. Toda oração que começa com pronome relativo, ela é uma oração subordinada, né, adjetiva. Como adjetivo, ele é um adjunto adnominal, né, gramaticalmente falando, aqui dentro da oração, a oração ela é o quê? Ela é um adjunto adnominal. Pronto. Toda oração que inicia com pronome relativo tem a função sintática de adjunto adnominal. Ninguém sabe isso, né? Esse com certeza aqui, ele é o quê? Ele é um intercalado vilão intercalado, tá bom, colegas? Então, ninguém sabe isso. Aqui seria um objeto direto. Quem sabe, sabe alguma coisa. Então, não é indireto, é um objeto direto. Por isso que está incorreto. Eu suspeito, quem suspeita de alguma coisa, colegas, tá bom? De alguma coisa. Então, esse dia aqui, esse dia aqui ele não aparece porque quando nós temos uma oração subordinada aqui na frente, ele é opcional. Então eu posso colocar, eu suspeito de que haja uma boa chance ou eu suspeito que haja uma boa chance. Quem vai dizer, né, como é que é o verbo suspeitar, que é objeto direto ou indireto, é essa predicação. Quem suspeita de alguma coisa. Então aqui não é adjunto nominal, ele é um objeto indireto, tá bom? E aqui a alternativa correta. Basta olhar as promessas sobre automóveis autônomos. Colega, quando eu tenho um verbo, né? Quando eu tenho esse verbo aqui, colegas, ele faz parte da oração principal, né? Existe uma característica específica para você saber quando que a oração subordinada ela tem a função de sujeito. É quando você não encontra o sujeito na oração principal. Basta estar na terceira pessoa do singular, que é uma regra obrigatória para que essa oração subordinada seja sujeito.
Como eu não tenho um sujeito como eu não tenho um sujeito na oração principal, né? Então a função sintática da oração subordinada é sujeito. E mais um agravante. Aqui nós temos o olhar no infinitivo. Quando a gente tem infinitivo é porque a oração ela está reduzida, tá bom? A oração desenvolvida ficaria assim: basta que olhem as promessas sobre automóveis autônomos. Aí você iria visualizar a condição integrante que, para saber que é uma oração subordinada substantiva, tá bom? Aí aqui fica o quê? Essa oração aqui, ela tem a função de sujeito, ela é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo, tá bom? Então, se eu não tenho aqui na oração principal o sujeito, então a oração subordinada ela é sujeito, é uma técnica, vamos dizer assim. Trazendo aqui na letra C, eu suspeito isso, tá? Aqui eu tenho o sujeito explícito, então não dá para me dizer que isso aqui que a oração subordinada é sujeito, já que tem sujeito na oração principal. E às vezes o sujeito ele vem oculto, né? Ele vem oculto, mas não a principal não é sujeito, a subordinada não é sujeito porque lá tem sujeito, é oculto, mas o sujeito está lá. Deixa eu ver aqui outra, essa aqui não, essa aqui é adjetiva, né? Ó, ninguém sabe isso, né? Aqui, ó, ninguém, colega, é o sujeito. Por isso que essa oração subordinada aqui ela não pode ser sujeito, porque tem sujeito na oração principal, tá bom? Então, por isso que a alternativa D é a alternativa correta. Basta isso. Isso basta, tá bom? Trocando por isso ficaria assim. Basta isso, isso basta. O que que basta? Isso. Então, isso é sujeito. Então, olhar as promessas sobre automóveis autônomos também é sujeito, tá? Tá aí a correção da parte gramatical. Deixa eu só dar um recado aqui aos colegas. Observem, colegas, que quando você acha difícil, né, as questões da banca Legatos, não é só você que acha difícil. A Legatos avança e essa fumaça que aparece na sua frente, ela tá aos olhos de todo mundo, tá? Não é que você que não sabe, não é que você tem dificuldade. Todos têm dificuldade. Então, qual é a estratégia? A estratégia é você procurar estudar as coisas do início. Não demora você fazer as devidas revisões. Você observar quais são, como a Legatos agrava na parte gramatical. Você treinar bastante. Infelizmente, nesse momento, nós não temos turmas abertas para concurso, porque nós estamos saindo de uma PND da vida, saindo da CEMED São Luís, saindo da SEDUC Piauí, saindo de Barra do Corda Maranhão, então nós estamos ali meio que de férias, né? Por isso que eu não posso oferecer um curso para você em relação a Legatos, mas eu ofereço a você o curso sobre análise sintática e morfologia da sintaxe. Vou colocar aqui embaixo o link, né? R$60 você tem acesso à plataforma durante um ano e lá você vai responder várias questões da Legatos, né? Tanto na parte da morfologia, né? Como na parte da análise sintática, né? Ou seja, é um conhecimento básico para que você possa conhecer as questões da Legatos de forma mais refinada, né? Também a gente traz peças particulares, como por exemplo, todas as possibilidades do complemento nominal, tá? Porque você vai treinar ali, né? Mas para isso precisa ter o conhecimento básico, por isso que a gente disponibilizou essa peça, né, da plataforma, porque você vai avançar para o complemento nominal, todas as possibilidades que a banca vai trazer. Nessa questão ela trouxe o complemento nominal e trouxe 3 possibilidades dentro dessas 6 que a gente trabalha nessa peça, né? Então também vou colocar aqui embaixo essa peça para você dar uma verificada, tá? Tá aí a nossa correção em relação à parte gramatical da banca Legatos, tá? Talvez você saiu assim um pouco desgastado, foi uma hora de vídeo, coisas que você não sabia, não dominava, mas a intenção aqui foi somente te dar esse recado e dizer como a banca Legatos utiliza as questões de forma mais refinada. Tá aí o nosso recado em relação à correção e até mais.